Bem-vindo a mais uma edição do Consultório de Psicologia. Hoje, como habitualmente, com o Dr. Luís Lameira, vamos falar sobre o divórcio. Um tema que é atual, mas como é que tem sido a evolução estatística, Dr. Luís Lameira, deste tema do divórcio em Portugal? Bem-vindos, caros ouvintes. Para conseguirmos perceber o fenómeno do divórcio, não podemos vislumbrar este fenómeno a curto nem a médio prazo. Temos de fazer um contexto histórico, cultural e mesmo político. Voltando um bocadinho atrás, 1910 foi quando foi promulgada em Portugal a primeira lei do divórcio. Logo que foi promulgada a primeira lei do divórcio, verificámos 2.685 divórcios nesse mesmo ano. Portanto, era uma pequena panela de pressão pronta a explodir. As pessoas já demonstravam o seu descontentamento. Nós estamos a falar de divórcios no âmbito católico, porque estes mesmos divórcios ao nível da Igreja só foram permitidos a partir de 1975, já com muitas pressões de grupos sociais por trás. Hoje em dia, o número é completamente distinto. 1910, estávamos a falar sensivelmente 10 divórcios por cada 10.000 habitantes. Nos dias que correm, pelo menos os últimos dados que eu tenho disponíveis, 2012, falamos já de cerca de 550 indivíduos divorciados por cada 10.000 habitantes. O que são números bastante preocupantes, digamos assim. E quais são as principais causas que podem estar aqui por trás do divórcio? É fácil percebermos. Contemporaneamente é fácil percebermos. Hoje em dia a pessoa sente necessidade de viver de uma forma mais individualista, virada para si. Por um lado é bom, por outro lado pode não ser. As relações não são tão egoístas. As relações vivem com base no afeto, com base na liberdade individual. Tanto mais que eu queria voltar a referir os dados estatísticos, as uniões de facto aumentaram. Nós estamos a falar de, há 10 anos atrás, estávamos a falar de números a rondar os 175 mil uniões de facto, e hoje em dia estamos a falar de cerca de 750 mil uniões de facto. O casamento está a ser substituído pela união de facto. O casamento está a ser substituído pela união de facto. E esse é o ponto essencial que eu quero focar, e já vamos às causas do divórcio. Porquê? A pessoa não quer prender-se, digamos assim, a uma relação. Há uma certa experimentação. A pessoa, digamos que havia o projeto de família, tanto mais que nos últimos 10 anos houve uma variância de um ano, ou seja, as pessoas há 10 anos atrás divorciavam-se em média aos 41 anos, hoje em dia divorciam-se aos 42, o casamento também anda em média aos 32 anos atualmente, média de casamento, e nós verificamos os dados estatísticos há 20, 30 anos atrás, vamos a falar à casa dos 20, e já não vamos voltar ao início do século XX, e os dados eram entre os 18, 20, 22. Portanto, o paradigma está a mudar muito. Hoje em dia fala-se em precariedade, fala-se em falta de emprego, falta de oportunidades, mas ao mesmo tempo do prolongamento da vida académica. A pessoa aposta mais em si, há uma individualização, há um aumento do amor próprio, a mulher já está felizmente ao nível do homem, e o que contribuiu para isso foi na década de 70 a tão famigerada pílula, o que proporcionou a mulher atingir os mesmos direitos quanto o homem tem neste momento e pode usufruir. Voltamos antes do 25 de Abril, momento. Constatamos que a mulher, para sair do país, teria que pedir autorização ao marido. Isto hoje em dia não cabe na cabeça, correto? De ninguém. E felizmente o paradigma mudou. A pessoa privilegia mais o afeto e o amor com qualidade. Isto não quer dizer que as pessoas não se juntem. As pessoas juntam-se na mesma. E no meio de um contexto de crise, as pessoas juntam-se ainda mais em união de facto, não em casamento. Porque há uma fase de experimentação ao nível de afeto, ao nível da vivência sexual mais intensa nos dias de hoje. E tudo o resto também torna-se mais caro o casamento. Se calhar as pessoas preferem a união de facto durante um tempo para depois irem para o casamento normal e para a vida juntos, se der certo. Nós constatamos que também é um facto, é uma das causas que leva a construção desse novo paradigma do casar mais tarde. Mas nós temos que perceber que a esperança média de vida aumentou, e muito nos últimos anos, graças à ciência, graças a uma série de fatores sociais que permitiram ter neste momento excelentes condições de vida aos portugueses. Nós nunca estivemos tão bem, nós,
civilização, humanidade, nunca estivemos tão bem com tantos recursos para podermos sermos felizes. Ao contrário de que muita gente tenta vender, e verificamos muitas vezes isto na televisão, infelizmente. Mas é preciso focarmos ao nível de de facto. Há uma experimentação. A pessoa não ao ter medo de arriscar, porque as pessoas continuam a arriscar. Há também o conceito do casamento que está a cair em descrédito. Porquê? Nós verificamos que o interior está a ficar e as zonas mais campestres estão a ficar desertificadas, correto? As pessoas dirigem-se mais, tornam-se mais urbanas, dirigem-se para as cidades, apreendem outro tipo de regras e outro tipo de ensinamentos, e o matrimónio, digamos assim, como era conhecido, fica fora de moda sociologicamente falando. Por exemplo, há 10 anos atrás estávamos a falar os casamentos católicos eram à volta dos 69-70%. Hoje em dia não passam dos 40%. 60% dos casamentos que aconteceram nos últimos 5 anos foram ao nível civil. E é muito fácil compreendermos isso atribuindo a causa principal ao descrédito de um matrimónio convencional, tradicional e segundo aquele paradigma que era muito famigerado no 25 de Abril, Deus, Pátria e Família. E com a evolução ao nível da mulher no que diz respeito aos direitos, e ainda bem, digamos que há um certo equilíbrio e também ela também tem direito a decidir. Já tem uma palavra a dizer, não é? Na fase de experimentação, já tem uma palavra a dizer. Houve um período da vida em que a mulher sujeitava-se, a escolha estava feita com quem ia casar mal nascesse. Exatamente, tanto mais que podemos constatar esse facto no início do século XX. Havia mais viúvas do que viúvos. Porque os viúvos tinham maior facilidade em voltar a casar, as viúvas tinham maior dificuldade em voltar a casar, apesar das mulheres sempre terem tido uma maior esperança média de vida se compararmos aos homens. E ainda por cima, naquela altura, a diferença ainda era maior, porque os homens tinham uma vida em que corriam mais riscos, digamos assim. O tabaco, trabalhos duros, de desgaste, a mulher, digamos, ficava em casa, era doméstica, isso tudo mudou. Causas: má comunicação. É preciso percebermos o início de uma relação. Eu costumo comparar o início da relação ao tema que nós abordamos aqui na semana passada, a perturbação obsessiva-compulsiva. A perturbação obsessiva-compulsiva ao nível de uma relação, digamos de uma forma mais ligeira, não é nada mais que eu comparar à paixão. A paixão, em termos neurofisiológicos, dura entre 6 meses a 2 anos. E se for bem gerida, o mais racionalmente possível, se bem que é difícil, e eu muitas vezes até não aconselho, porque o psicólogo não aconselha, mas oriento no sentido das pessoas não se casarem enquanto são apaixonadas, porque não vão conhecer verdadeiramente a pessoa que está do outro lado. Vêm com outros olhos. E vêm com outros olhos, não vêm de uma forma racional e não conseguem projetar um futuro a médio ou longo prazo, mas apenas a curto prazo. Quando acabam esses níveis de paixão ao nível neurofisiológico entre os 6 meses e os 2 anos, a relação pode evoluir para amor, ou para ódio, ou para mesmo acomodação. Ora bem, já que aqui estamos, já que não arranjo, entre aspas, já que não arranjo mais ninguém, vamos acomodar-nos, as famílias dão-se bem e as pessoas casam-se. Já o ditado diz que há sempre uma tampa para qualquer panela. Exatamente. Portanto, as pessoas sujeitam-se ao comodismo e acomodam-se. E acomodam-se. Aquilo era isso que acontecia precisamente há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, há 30 anos atrás, em que, se pensarmos bem, só relativamente pouco tempo é que começámos a ter voos low cost entre a Europa, só relativamente 20, 30 anos, devido a um paradigma económico que nos possibilitou ter uma melhor qualidade de vida, é que começámos a viajar, é que começámos a verificar casamentos entre portugueses e estrangeiros, antes era muito pouco usual. Só era com a imigração ou com a guerra, não é? Só com a imigração ou com a guerra, fatores extremos, como acabou de referir, e bem, hoje em dia há uma mistura, há uma globalização, as pessoas também casam-se menos em Portugal, um aspecto que eu também não cheguei a referir, os jovens são cada vez menos. Há uma maior imigração dos poucos jovens que temos devido a uma baixa taxa de natalidade, há uma maior emigração, as pessoas vão para fora e os poucos que restam aqui já não confiam no paradigma matrimonial do casamento católico, e os poucos que se juntam, digamos assim, é por união de facto, correto? Agora, voltando às causas. A relação tem que ser construída com base numa comunicação. E quando não há uma boa comunicação, o que é que surge? Pode surgir as discussões, a traição, a falta de atenção e um aspecto muito importante, que é, numa relação, a pessoa tende a reviver a sua infância de outra forma, claro, uma outra maneira de ver, de pensar, de percepcionar, porque aquilo que nós verificamos numa relação, quando ela não está a correr bem, quando há falta de comunicação, qual é a causa?
É, o homem tenta arranjar, entre aspas, projetar a relação que teve com a mãe ao nível da dependência, ao nível da culpa. A mulher tenta arranjar uma relação, substituir um pai, porque vai sair de casa, vai se relacionar com outro homem. Isso tudo processos inconscientes. Isso leva a enviesamentos perceptivos, isto é, as pessoas não conseguem comunicar. As pessoas, quando não existe uma também tem muito a ver com o tipo de pai ou de mãe. No caso de um pai muito austero, também vão querer idealizam um homem que é muito austero. Podem idealizar um homem muito austero, um homem muito prepotente, narcísico. Se for uma mãe muito benevolente, podem idealizar, se calhar, uma mulher que lhe permita ser quase que um anarca em casa, tomar conta do barco, digamos assim. Não, tem que haver um equilíbrio. Claro que numa relação há sempre tendência de ter um caráter, digamos que mais controlador, ligeiramente, mas um aspecto curioso e que as pessoas não se podem esquecer: não há príncipes nem princesas encantados ou encantadas. Só na história mesmo. Só na história. Agora, as pessoas que apanharam uma desilusão com esta frase, eu agora vou recompor o puzzle. As pessoas podem tornar alguém especial e torná-lo ou torná-la um príncipe ou uma princesa. Correto? Porque numa relação, imaginamos que o ouvinte nasce em Portugal, mas imaginamos que nascesse na China. Ele tinha tanta probabilidade de se apaixonar e de sentir o amor na China por uma chinesa como estando agora em Portugal por uma portuguesa. Isso depende muito do contexto. Não há um homem específico para uma mulher e é preciso as pessoas compreenderem isso. Porque ao conseguirem compreender isso, as expectativas não vão ser defraudadas e vão estar mais preparados para realizar o divórcio, o luto do divórcio atempado. E esse relacionamento também, ou melhor, essa aproximação também vive do relacionamento que se vai dando à própria relação. Passa pelo enasmo. Sim, ao nível da relação, como nós referimos aqui já anteriormente em alguns programas, o amor é como uma planta. O amor tem que ser cultivado diariamente, correto? Tem que ser regado, utilizando a metáfora. Às vezes basta um simples carinho, um beijo, um afeto, uma surpresa. O quebrar da rotina é importante. E há, infelizmente, alguns casais que não conseguem compreender isso, e aquilo que nós constatamos é o seguinte: os últimos dados indicam-nos que até com a crise as pessoas estão mais unidas e não se divorciam tanto. Não é bem assim. Há menos casamentos, portanto há menos divórcios, certo? E quando, imaginando um casal que ganha muito bem, tem um bom status e de repente surge a crise económica. A crise económica não vai ser a principal causa para o término daquele casamento, mas sim vai trazer à tona as fragilidades ao nível da falta de comunicação do casal. Porque estavam tão entretidos, com boa qualidade de vida, estava tudo bem, estavam acomodados à relação. E aquilo que constatamos muitas vezes é que os casais muitas vezes mantêm-se por pequenos interesses em comum. Ora bem, não nos vamos separar porque pode fazer mal ao filho, ainda faz pior. E agora a questão que eu coloco é para o ouvinte tentar compreender e tentar responder internamente na sua mente: será melhor um mau casamento ou um bom divórcio? É discutível. Uhum. Primeiro até porque, espera aí, mas vamos a esse tema assim. Deixa-me só pegarmos, que é uma boa questão para lançarmos aqui no programa entre ambos. Mas as causas do divórcio, falou-me da má comunicação. Que outras causas assim breves para arrumarmos as causas do divórcio, para também os nossos ouvintes perceberem e associarem a casos que possam ter ou viver, ou familiares ou eles próprios? Como eu referi há pouco, uma má construção e precipitação ao nível de dar um passo seguinte no juntar numa relação. Portanto, hoje os jovens já estão precavidos para isso, porque antes, é curioso, antes privilegiava-se muito numa relação a sustentabilidade económica. Hoje em dia já não tem nada a ver. Não é só a parte financeira, é importante, claro, mas hoje em dia as pessoas tentam coincidir os interesses que têm em comum, o projeto em comum. E podemos referir isso como o início de uma relação, digamos que precipitada, como uma causa, porque se os alicerces não forem construídos de uma forma sólida, como eu referi há pouco, ao nível da paixão, se as pessoas se entregam durante o ato da paixão, durante aqueles 6 meses a 2 anos, verdadeiramente casam-se logo, aí a probabilidade de dar certo pode não ser tão boa. Podem ter sorte, mas também podem ter azar, certo? Depois surge uma série de fatores que eu considero até completamente abjetos. Agora temos mesmo um site que é o Second Love,
ou seja, segundo amor, só para pessoas casadas. É preciso ter cuidado com esses esquemas, porque a pessoa, quando trai alguém, e a traição é apontada pelos grandes teóricos como uma das causas do divórcio, sim, é verdade, mas para levar à traição tem que haver aqueles aspectos que eu acabei de referir: falta de alicerces, falta de regar a planta, falta da rega, não é? Falta da rega, e também uma má comunicação, muitas vezes consequente de uma infância com alguns episódios traumáticos. Vamos ser um pouco leves. E as causas são todas aí, na sua opinião? Só para uma muito importante também para terminar ao nível das causas, que é quando o parceiro ou a parceira tenta mudar o outro. Ou seja, quando alguém tenta mudar o outro, e o outro até pode mudar à semelhança daquilo que a pessoa mais autoritária na relação pretende, mas não está a ser ela mesma, está-se a anular, aquilo vai acabar por explodir, certo? Portanto, numa relação não é possível mudarmos a outra pessoa, pelo menos de uma forma natural, uma forma artificial, nós sabemos isso. Tem que coabitar. Tem que coabitar. Podem mudar algumas atitudes que têm perante o outro. Agora, características da personalidade não vão mudar. Mesmo em psicoterapia, às vezes é difícil, e nós só mudamos algumas características da personalidade que são disfuncionais ao nível das perturbações de personalidade e nada mais. E não mexemos em tudo o resto e respeitamos o indivíduo tal como ele é, tal como ele nasceu e tal como ele vive e convive diariamente e interage a nível social. Porque quando há uma tentativa de mudança no outro, certo? Nós estamos a projetar a pior parte narcísica que há em nós. Isto é, estou a falar da parte da pessoa que tenta mudar o outro. E se as coisas não surgirem de uma forma natural, no que diz respeito aos comportamentos, atitudes, personalidade, e claro que corrigindo algumas atitudes, é natural, há uma evolução, porque se não há os pilares de respeito, potenciarem-se um ao outro diariamente e sinceridade, se não houver estes 3 pilares, esqueçam, não vale a pena. E a relação acaba por ser uma habituação e uma adequação. Aos hábitos de cada um, no fundo. É muito simples percebermos quais são os casais que se dão bem e que se dão mal. Com quem é que foste passar férias? Vamos falar, por exemplo, um casal amigo no café. Com quem é que foste passar férias no ano passado? Fui passar com o casal X, e há 2 anos com o casal X, e há 10 anos com o casal X. Ou seja, para passarem férias esses indivíduos, eles têm que convidar mais casais que não conseguem coabitar, nem mesmo num destino paradisíaco de férias, suponhamos. Exatamente. Há muitos casais que fazem isso sistematicamente todos os anos. É importante, peço desculpa, só mesmo um parênteses muito rápido, é importante a pessoa saber estar sozinha para depois saber coabitar, e é importante o casal ter tempo só para eles, regarem a planta, tal como eu disse há pouco, mas também é importante conviverem com outros casais. Pronto, é só esse aspecto que eu queria. Os filhos podem levar também ao divórcio? Isto é, já que os casais muitas vezes vivem muito para os filhos? Os filhos nunca... Peço desculpa, os filhos nunca são culpados. Os principais responsáveis, aliás, eu nem gosto da palavra culpados, nunca devem ser responsabilizados. Os principais responsáveis são os pais, também devido à falta... Muitas vezes arranjam a desculpa do filho para... Arranjam a desculpa do filho porque muitas vezes não estão preparados para serem pais, e verificamos isso, essa tendência também fora, agora voltando à parte estatística, fora do casamento. Nos últimos 10 anos, 42% dos nascimentos deram-se fora do casamento. É curioso, ou seja, as pessoas já não arriscam tanto, já estão com o pé atrás, já não se envolvem demasiado no nível burocrático, digamos assim, num casamento, ao nível do matrimónio. No entanto, a união de facto continua a ser profícua no que diz respeito a relações para deixarmos descendência, digamos assim. Qual foram os números, doutor? Repita lá os números. 42% nos últimos 10 anos. O que é um crescimento grande. Um crescimento grande. E depois, voltando também atrás ao nível do divórcio, é que temos aqui muitos pontos importantes de referir, e às vezes vão passando, outras vezes voltam, porque este tema é bastante interessante, tal como os outros, mas este especialmente eu gosto. Ao nível do divórcio, os recasamentos aumentaram 55% nos últimos sensivelmente 15 anos, ou seja, a pessoa não estagnou. E é importante referirmos isso. O divórcio é bom, o divórcio nunca é bom. Atenção, há um investimento afetivo, emocional, de tempo, é desgastante alguém divorciar-se. É por isso que eu muitas vezes digo, quando verificamos aquelas despedidas de casados, ou passam a ser divorciados, cuidado, podem estar presentes algumas frustrações aí, podem ser, ou seja, ninguém vai comemorar
Não é? Nós vamos organizar agora um jantar só por um amigo nosso em comum ter morrido ontem, ou por um amigo nosso ter perdido um emprego, não é? Ou por ter alguma coisa corrido mal. O divórcio é negativo, mas atenção, nós podemos minimizar essa dor, tanto para com os filhos como para com a família, utilizando algumas estratégias. Já lá vamos aos filhos. Agora gostava de colocar uma questão, e é importante entroncar aqui, ainda vamos à anterior, que eu há pouco interrompi. Quando um casamento vai mal, ainda vai a tempo do psicólogo meter a colher para salvar o casamento? Isto é, intervir de forma a que o casamento em que as duas partes olhem um para o outro e de facto reconheçam e voltem a ter um período positivo na relação? Um aspecto importante, para responder à sua pergunta, só com uma introdução breve. O conflito é importante numa relação? Não é necessariamente importante. Nós sabemos que o conflito gera tensão e gera percepções antagónicas, isto é, ideias diferentes. Portanto, o conflito nunca é bom, mas o conflito é inevitável. É inevitável diariamente, nós temos um conflito, então onde é que vamos almoçar? Preferes peixe ou carne? Mas são conflitos mais pequenos, não tão disfuncionais. Num casamento, o conflito é bom? Não. É de evitar o conflito? Não, o conflito é inevitável. Agora, o grande problema é saber gerir o conflito. E por isso, quando nós verificamos que há uma má comunicação, as frustrações vão para fora quando há má comunicação, não há nada de bom que sai cá para fora, o orgulho gera-se de uma forma como uma bola de neve, atribuem-se as culpas, um quer ficar por cima do outro no que diz respeito à argumentação, e depois o amor começa a desvanecer-se. E aí o que é que o psicólogo vai fazer? Não vamos iludir os ouvintes. A terapia de casal pode ajudar a reconstruir uma relação, mas pode ajudar a um divórcio saudável. Portanto, há esses dois caminhos que o psicólogo deve considerar. Exatamente, e levar os clientes. E atenção, o psicólogo não vai lutar para que eles fiquem juntos. O psicólogo vai avaliar, vai orientá-los e eles vão perceber verdadeiramente se continuam a amar ou não. Mas Então vem aqui a questão que há pouco eu interrompi. É melhor um bom divórcio ou um mau casamento? É discutível. Venha o diabo e escolha, não é? Venha o diabo e escolha. Porque um mau casamento pode levar a patologias graves nos filhos. Atenção. No que diz respeito a serem vítimas de bullying, quando os pais não estão tão preocupados com eles e tornam-se muito frágeis no que diz respeito a regras, podem ser indivíduos que a longo prazo desenvolvam algumas patologias no que diz respeito ao humor, como a depressão, no que diz respeito à ansiedade, o ataque de pânico, por não terem o amor, o carinho, o afeto, porque uma criança deve ser tratada com todo cuidado. E no âmbito, no início do casamento, é que normalmente, em casos normais, nasce a criança e os primeiros anos têm que ser olhados com muito cuidado, porque os primeiros 18, 20 anos de vida de alguém vão ser quase que decisivos para a construção da personalidade de alguém, e os pais têm um papel crucial na vida. Nós sabemos que aos 3 anos o menino identifica-se mais com a menina, aos 6 anos já se identifica mais com o indivíduo com o indivíduo do mesmo sexo no que diz respeito ao progenitor, e essa vivência vai ser crucial. Eu referi há pouco que numa relação nós vamos admitir, nós vamos projetar muitas das fragilidades que fomos escolher na infância, e os pais têm que ter cuidado com isso. Agora, gerir bem o divórcio ao nível dos filhos. É importante referir esses pontos. Quer que eu os refira agora? Eu queria agora que referisse a questão dos filhos, exatamente. Como dizer aos filhos, como gerir o divórcio sem prejudicar os filhos. Antes de responder essa pergunta, voltando só à questão do mau casamento ou um bom divórcio, como eu referi, o divórcio não é positivo, digamos que pode ser um mal menor se for bem gerido, e há um aspecto curioso que é: o divórcio não se dá por acaso, não é de um dia para o outro, um acorda e se quer separar. É gradual, paulatinamente vai acumulando tensão. E nunca há o consenso, pelo menos ao mesmo tempo. Um deles toma a decisão antes do outro e normalmente o outro não a aceita se ainda não estiver preparado para tal. Voltando à questão dos filhos, é importante os pais terem uma conversa com o filho só apenas quando tiverem decidido que efetivamente se vão divorciar. Conversar com eles, mesmo que a relação deles já não se possam ver à frente, é importante sentarem-se junto à criança, cuidado
a forma como vão transmitir. Não vou dizer que o pai e a mãe já não gostam um do outro. Uma criança de 5, 6 anos, como é óbvio, vão referir que o pai e a mãe, neste momento, já não conseguem viver juntos. Vamos continuar a apoiar-te. Isso, claro, adequando o vocabulário à idade da criança. Não levar lá à escola, claro. E estar com ela no fim de semana, de férias e tudo. Mas se calhar todos juntos não. Agora, todos juntos não será possível. Agora, é preciso ter cuidado com as diferentes faixas etárias da forma como vamos gerir o divórcio. Por exemplo, até aos 2 anos é importante os pais estarem presentes, mesmo que a criança normalmente está só com a mãe, se não for a tal custódia partilhada, digamos assim. É importante o pai que esteja presente pelo menos nos primeiros 2 anos, quase diariamente, manter a rotina do ponto de vista da criança não se sentir angustiada e mesmo quase que inconscientemente culpada com o divórcio. A partir dos 6 anos, na fase escolar, se o divórcio é nessa altura, é importante comunicar aos professores que os pais divorciaram-se, para os professores ter muito cuidado, pelo menos verificar algum comportamento. E até na forma como falam como falam com o miúdo, a forma como expõem alguns exemplos, no que respeita ao casamento. Hoje em dia também serve como atenuante o facto de os meninos e as meninas na escola já terem alguns colegas que estão a passar pela fase, os pais estejam a passar pela fase do divórcio, ou seja, já conseguem pôr-se no lugar do outro, com base em partilha e troca de informação entre eles. É importante percebermos que, normalmente, que é a mãe que vai ficar com a criança, que a criança vai culpar a progenitora porque passa mais tempo com ela. E é preciso a progenitora perceber e levar isso em atenção, que são os primeiros meses de lutar contra o luto, arrumar as ideias, digamos assim. É preciso compreendermos que, acima de tudo, o pai não pode se ausentar demasiado. O pai é muito importante na educação da criança, ao nível de o autoritarismo do bom sentido, do impor regras de uma forma saudável. É necessário percebermos que quando a progenitora fica com o filho, também continuar a aprender a dizer não, que é importante, numa perspectiva educacional, não ceder no que diz respeito. Por exemplo, quando verificamos que os pais se separam, é comum verificarmos exemplos em que o filho começa novamente a dormir com a mãe. Isso é muito mau no que diz respeito à falta de autonomia, à falta de independência. A segurança em si, o crescer, o saber estar sozinho. Resumidamente, o trabalho pós-divórcio, pós-divórcio é realizado a 2 quando existe um filho. E um bom divórcio, agora respondendo à sua pergunta, é quando a criança não se sente culpada e continua a ter um crescimento saudável e não desenvolve perturbações ao nível psicológico e continua a seguir o seu percurso como se os pais estivessem casados. Isso é um bom divórcio para mim. E a viver com o pai e com a mãe nos tempos possíveis, não é? Correto. Portanto, o pai, que normalmente é o que costuma estar menos tempo com a criança, deve perceber que pode passar menos tempo com a criança, mas esse menos tempo, esse pouco tempo que vai passar com ela, que aproveite em qualidade. Muito bem. Antes de irmos à frase da semana, Dr. Luís Lameira, se algum casal que esteja cansado um do outro, com dificuldades no relacionamento, pode procurá-lo fazendo de que forma? E queiram resolver as suas ideias, os seus dilemas, digamos assim. Arrumar a casa. Arrumar a casa, correto, uma boa expressão. Podem contactar-me para o 91 500 24 56. Estou disponível para acompanhamento psicológico no Porto, no campo 24 de Agosto, junto ao Hotel Vila Galé e junto à estação de metro campo 24 de Agosto, e ainda também em Barcelos, na freguesia de Manhente. 91 500 24 56. E agora vamos à frase da semana. Correto. Em todo o casamento que durou mais de uma semana, existem motivos para o divórcio. A chave consiste em encontrar sempre motivos para o casamento. Perfeito. Despedimos aqui. Recordamos que o programa Consultório de Psicologia pode ser sempre ouvido na Rádio Onda Viva, em 96.1, às sextas-feiras, das 16 às 17, ao sábado e domingo à noite, e também à quarta-feira, entre as 2 e as 3 da tarde. Recordo também que pode ser visto na Onda Viva TV. Basta aceder a radioondaviva.pt, clicar em Onda Viva TV e depois, na rúbrica de saúde, está disponível este e outros programas que já aqui efetuamos. Dr. Luís Lameira, até uma próxima oportunidade. Continuação. Nós voltamos na próxima edição. Até lá, se